O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a existência de culpa recíproca em um acidente de trabalho. O caso aconteceu com um eletricista no Rio Grande do Sul, que não usava equipamento de segurança no momento que sofreu um acidente. A Justiça determinou que ele receba apenas 50% da indenização. Este carpinteiro lida todos os dias com obras há muitos anos. Ele só tem 20% em uma das visões e o motivo é acidente de trabalho. Fui fazer um encaixe entre a laje e a viga, né? Cortei, fiz um dente no cabo, né? Que é no barrote de madeira. Fiz um dente com a maquita e bati com o martelo, né? Ao invés do pedaço de madeira sair, normalmente igual os outros saíram, ele resvalou, foi para cima, atingindo meu olho, né? Atingindo minha retina, rasgou a retina do meu olho. E hoje eu estou com quase 80% de perda no meu olho esquerdo. Já o servente, conhecido como Bené, não vacila. Ele fica com os equipamentos de proteção o tempo todo. Já usa isso aí, já prevenindo alguma coisa, né? Que você já prevene, você pegar poeira, essas coisas assim, você tem a máscara para usar, né? Um eletricista de obras no Rio Grande do Sul foi demitido porque estava sem luvas adequadas. Ele procurou a justiça alegando que a punição foi desproporcional. O tribunal deu ganho de causa para ele, ou melhor, meio ganho de causa. Na decisão sobre o caso do Rio Grande do Sul, o TST considerou que a culpa foi recíproca, tanto da empresa por não fiscalizar, quanto do trabalhador por não usar os equipamentos de proteção individual. Assim, determinou que o empregado receba apenas 50% da indenização, porque a culpa não foi totalmente da empresa. A lei é clara, toda empresa é obrigada a fornecer equipamentos de proteção aos funcionários. Está na CLT a consolidação das leis do trabalho. Na construção civil, por exemplo, luvas, botas, capacetes, óculos são necessários e devem ser usados conforme a função de cada trabalhador no canteiro de obras. Quando o funcionário é admitido na empresa, ele passa por um treinamento que dura mais ou menos em média até 5 horas e nesse treinamento a gente vai estar focando em cima de EPI, que ele é obrigado a usar, normas da empresa, NR, tudinho. Na obra que Patrícia inspeciona, quem não usa equipamentos de proteção individual pode ser punido. No caso, se ele não usar, a gente também está explicando que ele vai sofrer algumas punições, certo? Que é uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão até chegar a uma demissão. Então a empresa fornece gratuitamente, então não tem porquê, não sofre no bolso, né? Ele não é cobrado isso, então não tem porquê eu não usar. Então sempre isso eu estou focando para eles em treinamento, dizendo, se não usar, é gratuito. É melhor usar esse que é gratuito do que um pago, que é uma cadeira de roda, ou uma muleta, ou um protetor de ouvido, aqueles para escutar, um vidro de olho, alguma coisa assim. Então eu acho que é muito mais fácil deles usarem aqui antes do que depois. Lembra do José Evandro do começo desta reportagem? Pois é, o acidente dele poderia ter sido evitado se ele estivesse usando os equipamentos. Acharia que não ia acontecer um simples serviço, né? Mas teve a fatalidade e aconteceu, né? Mas se tivesse usando, não teria acontecido, né? Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Ronaldo Tolentino. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, doutor, as leis brasileiras, elas punem com rigor as empresas que não respeitam a segurança do trabalho? Sim, as leis brasileiras prevêem punição para aquelas empresas que não cumprem as normas de segurança e medicina do trabalho. Essas punições são aplicadas pelo órgão do Ministério do Trabalho, que realizando fiscalização e verificando que aquela empresa não está cumprindo com as normas de segurança, eles lavram auto de infração e aplicam multas administrativas. Pois é, e com que frequência que ocorrem essas fiscalizações? Essas fiscalizações, elas não têm uma frequência muito... Não tem determinado não tem uma frequência determinada, porque a gente tem acompanhado uma relativa escassez do número de fiscais do trabalho para fiscalizar todas as empresas existentes no Brasil. Então, efetivamente, você tem uma carência de fiscais do trabalho para estar fiscalizando o cumprimento dessas normas de segurança do trabalho. Então, o que a gente acaba ocorrendo é que fiscais só vão a determinadas empresas depois que já aconteceu algum acidente. É verdade. Agora, a questão da responsabilidade é de ambas as partes, né? Tanto do empregador quanto do empregado. Sim, a CLT, ela dispõe que ambas as partes têm obrigações com relação à segurança do trabalho. O empregador tem a obrigação de orientar o empregado,
fornecer equipamentos de segurança, dar curso de como esse equipamento deve funcionar, e o empregado ele tem o dever de cumprir com todas aquelas orientações, de usar os equipamentos de segurança fornecidos. Agora, num caso de um estagiário, ele também tem que utilizar esses equipamentos de segurança? Caso ele sofra um acidente, ele vai estar resguardado por alguma lei ou não? Sim, o estagiário ele também tem que cumprir aquelas determinações de segurança, né, do trabalho, e caso ele sofra algum acidente de trabalho, a própria lei do estágio prevê um seguro por acidente pessoal, sem contar também o direito de indenização por algum dano que ele sofra, material ou moral, que também está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil. Um acidente sofrido durante o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, também é passível de indenização? Como é que fica? Sim, é considerado acidente de trabalho? Sim, a 8.213 equipara o acidente de trajeto como acidente de trabalho também. Ok. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos ouvir a primeira delas. Eu sou Vinícius, sou funcionário público e eu gostaria de saber se quando for visitar uma obra, se eu preciso também utilizar o equipamento de segurança. É obrigatório o uso também para quem visita. O nosso repórter estava, inclusive, com o capacete, né? O equipamento de segurança é obrigatório. É obrigatório porque ele está entrando dentro do ambiente que existe um risco maior a acontecer acidentes, né? Então, a pessoa que visita uma obra por questão de segurança também é obrigada a usar o equipamento. E se ela se recusar? Se ela se recusar, o encarregado da obra, ele deve obstar o ingresso daquela pessoa dentro da obra. Agora, quando um funcionário sofre algum acidente de trabalho, por exemplo, a empresa tem a obrigação de custear o tratamento dele? Sim, a empresa é obrigada a custear todos os danos que ele venha a sofrer, inclusive tratamento médico também. Existem alguns casos até em que o funcionário, o empregado, ele fica, por exemplo, paralítico, ela tem que custear todos os danos, fisioterapia, cadeiras de roda. Teve até situações em que tribunais do trabalho condenou a empresa a fazer uma reforma na casa do empregado para que na casa dele fosse uma casa adaptada à nova realidade que ele estava de deficiente físico. No caso do funcionário que fica afastado por esse motivo, como é que fica a questão do pagamento de FGTS, 13º, por exemplo? Ele recebe normalmente ou não? Não. O funcionário, quando ele sofre um acidente do trabalho, ele é encaminhado à Previdência Social. E neste período em que ele está em tratamento acidentário, ele recebe um auxílio acidentário pela Previdência Social e o contrato dele fica suspenso. Após ele obter alta da Previdência Social, ele volta ao seu emprego, inclusive com uma estabilidade de 1 ano, né? A 8.213 estabelece que aquele empregado que sofreu acidente de trabalho, quando ele retorna ao trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade no emprego. E ele tem que voltar para a mesma função ou pode ser realocado? Se ele puder voltar para a mesma função, ele volta para a mesma função. Se em decorrência do acidente ele não puder mais exercer aquela função, a empresa é obrigada a realocá-lo em outra função o qual ele esteja capacitado. Ok, vamos a outra pergunta feita nas ruas pela nossa equipe. Vamos ouvir. Meu nome é Alexandre, eu sou estudante. Será que a empresa pode exigir que o funcionário compre seu próprio equipamento de segurança? Ela pode exigir que o funcionário compre esse equipamento de segurança ou é obrigação dela fornecer e pronto? Pela CLT, a obrigação é da empresa, ela é obrigada a fornecer e de forma gratuita, artigo 166 da CLT. E quando o trabalhador se recusa a utilizar esse equipamento porque diz que atrapalha a trabalhar, enfim, porque tem funcionário que faz isso, o que pode ser feito? Ele pode ser punido de alguma forma? Como nós vimos na reportagem, a empresa, a obrigação dela não é só de fornecer o equipamento de segurança e dar treinamento de como ele deve ser usado. Também é obrigação da empresa cobrar e fiscalizar o uso deste equipamento. Aquele funcionário que não obedece a esta cobrança de uso, a esta determinação de uso, ele está sendo um funcionário que está sendo insubordinado com relação ao seu patrão. E como ato de insubordinação, um ato de desobediência, ele sofre algumas punições
por conta dessa desobediência. Punição essa que pode vir desde uma advertência verbal até a advertência por escrito, suspensão e até a pena máxima, que é a demissão por justa causa. Agora, também é dever da empresa estar sempre fazendo a manutenção desses equipamentos, né? Não fornecer equipamento com problema. Sim, esses equipamentos eles têm que ser vistoriados, certificados por órgão cadastrado pelo Ministério do Trabalho, e a empresa tem que estar constantemente dando manutenção nesses equipamentos e também manutenção nos empregados na forma de uso, constantemente dando palestras, reiterando a necessidade de uso desses equipamentos de segurança. Tá certo? E vamos agora conferir outra pergunta gravada nas ruas. Eu sou a Bruna, estudante de Direito, e eu gostaria de saber se, quando eu vejo uma obra, os funcionários não estão usando equipamento de segurança, a quem eu devo denunciar? Então, um terceiro que passa por uma obra vê que os funcionários não estão usando o equipamento adequado. Onde que ele pode fazer uma denúncia? Olha, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia nos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho, que antigamente eram as DRTs, as Delegacias Regionais do Trabalho, hoje se chamam Superintendências Regionais do Trabalho, ou também podem fazer denúncias do Ministério Público do Trabalho, nas Procuradorias Regionais do Trabalho e nos ofícios das Procuradorias do Trabalho. Agora, havendo um acidente, qual que é a primeira providência a ser tomada? Havendo um acidente, a primeira providência a ser tomada, primeiro, é de se cuidar daquele acidentado, né? Chamar os bombeiros, encaminhar o acidentado a um hospital e tomar todas as providências para que aquele acidentado tenha os devidos cuidados médicos. Posterior a isso, a empresa é obrigada a emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que encaminha aquele acidentado à Previdência Social. Se o acidentado tiver que entrar com uma indenização, há um prazo para se fazer isso? Sim. Hoje, o acidentado, as ações trabalhistas em geral, elas têm prescrição de 2 anos para você entrar da data da rescisão do seu contrato, ou se o seu contrato não for rescindido, até 5 anos. Então, se ele continuar empregado na empresa, ele tem até 5 anos para entrar com uma ação contra a empresa, pedindo indenização por danos materiais, inclusive os futuros, e também por dano moral. Agora, com relação à CAT, né, Comunicado de Acidente de Trabalho, isso deve ser feito pelo empregador, pelo sindicato, pelo empregado? A obrigação de emitir a CAT é da empresa, é do empregador. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Obrigado, eu que agradeço.